Pontualmente, 8 horas, vamos começar a nossa live. Essa live vai falar sobre como obter resultados sem eletroterapia. Na verdade, eu fiz até um roteiro para conversar com vocês mais sobre isso, tá? Porque é importante vocês entenderem a importância da nutrição na questão da celulite, da gordura localizada, do lipedema. Ao contrário, tá? De pessoas profissionais que acham que precisamos colocar eletroterapia nesses pacientes para ter resultado. Então eu fiz um roteiro, mas eu queria, claro, tirar dúvidas de vocês pertinentes a esse assunto, né? Eu tenho resultado sem eletroterapia em celulite, em gordura localizada, em lipedema, eu preciso de eletroterapia, mas também, para não me perder, tem esse roteiro, ok? Se tiver dúvidas, já preparou as dúvidas, já vai colocando aí que eu vou lendo e vou respondendo. Enquanto isso, eu vou falar mais sobre esse assunto, vou fazer uma introdução desse assunto, tá? Então, como obter resultados sem eletroterapia? Eu posso falar para vocês que, segundo a minha história pessoal, meu primeiro emprego na área de docência, né, na área de professora aí, foi em relação à eletroterapia. Foi a primeira matéria que eu ministrei na vida. Eletroterapia facial e depois eu comecei a dar eletroterapia corporal. Então, desde mais ou menos 2009, 2010, eu dou aula de eletroterapia e sou apaixonada por eletroterapia. Tenho vários livros aqui, vivo estudando, pegando artigos novos. Então, como obter resultados sem eletroterapia não está vindo de uma pessoa que não gosta de eletroterapia, tá? Está vindo justamente de uma pessoa que ama eletroterapia e precisa passar para vocês que tem como a gente ter resultados sem eletroterapia e que tem como a gente associar também equipamentos, tá? Então, a eletroterapia, ela é assim, na clínica estética, um tchan, né? Todo mundo que monta uma clínica ou que vai trabalhar numa clínica, a primeira coisa que vai observar é quais são os equipamentos que eu devo adquirir, quais equipamentos que tem nessa clínica. Mas a minha história foi diferente, foi o seguinte: como eu comecei como professora de eletroterapia e antes de ser professora eu já comecei adquirindo meus equipamentos quando eu formei. Eu lembro que quando eu formei o meu pai me deu um ultrassom. Aquele ultrassom de 1 e 3 MHz, né? Quando a gente falava lá atrás, lá em 1900 bolinha, que o ultrassom de 1 MHz era o ultrassom da fisioterapia. E o ultrassom de 3 MHz era o ultrassom da estética. Como eu formei em fisioterapia, eu só usava ultrassom de 1 MHz. E aí qualquer pessoa que falava assim, não, de 3 MHz é da estética e tal, de 1 MHz é da fisioterapia, eu falava assim, é verdade. Mas depois a gente vai estudando e vai entendendo que na estética nós podemos usar tanto de 1 MHz quanto de 3 MHz. Não sei se vocês sabem disso. Então, meu primeiro equipamento foi um ultrassom. E aí depois, logo que eu formei em fisioterapia em 2007, eu já comecei a fazer uma pós-graduação em 2008 e 2009, né? Que dava ali 1 ano e meio de pós-graduação. E na pós-graduação também a gente foi muito incentivada a ter equipamentos, que os equipamentos faziam todo o diferencial na prática clínica estética. Eu já sabia que eu queria trabalhar com celulite, gordura localizada, eu já tinha essa visão mais focada nessa área. E aí eu entendia que eu precisava de muitos equipamentos. E logo depois me tornei professora de eletroterapia e pensava mais ainda. Eu preciso de todos os equipamentos, porque os equipamentos dão resultado. Mas, apesar de eu ter, o que eu tinha lá na época, né? Em 2008, até 2010, assim mais ou menos, eu comecei a agregar muitos equipamentos. Então era ultrassom, endermologia, eletrolipólise, corrente russa, manta térmica.
Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro equipamento de radiofrequência. Antes de eu comprar, eu locava. Eu pagava um aluguel, tipo depilação a laser. Você paga um dia de aluguel e marca todas as pacientes naquele dia para você usar aquele equipamento. Então eu usava o equipamento locado, se eu não me engano eu fiquei usando aí 1 ano e meio. E aí eu comprei um equipamento usado de radiofrequência, eu lembro perfeitamente desse dia, eu tava me achando, gente. Porque eu achava que eu tinha que ter também uma radiofrequência. Porque todos os outros equipamentos que eu tinha não estavam me dando tanto resultado para flacidez de pele. Bom, resumo da história. Com todos esses equipamentos, né, ultrassom, endermo, eletrolipólise, corrente russa, manta térmica, radiofrequência, plataforma vibratória, com todos esses equipamentos, nem todos os pacientes tinham resultado. E aí, uma determinada época da minha vida, eu fui fazer home care. Falei assim, não, vou fechar a clínica, vou estudar para concurso, olha isso, vou estudar para concurso de banco, gente, pra vocês terem noção. E aí as pacientes que precisarem do meu atendimento eu vou atender em casa, que aí eu não preciso dispor de uma clínica, condomínio, aluguel, nada disso. E aí fui atender de casa em casa, já tinha uma paciente que eu atendia, que era tipo assim, 2 vezes por semana, eu levava uma maca daquelas grandes, pesadas, e levava uma mala com a maioria dos equipamentos que eu tinha, uma mala de viagem, tá? Lá eu colocava o equipamento de corrente russa eletrolipólise, que era o mesmo, a endermologia, a manta térmica, o ultrassom, tá? Levava ali e quando tinha flacidez tissular, eu tirava algum equipamento para levar a radiofrequência. E alguns cosméticos. Então, eu fazia questão de levar os equipamentos. E numa determinada paciente, que é essa que eu vou contar o caso, que eu atendia 2 vezes por semana, eu fazia todos esses equipamentos na mesma sessão. Vocês têm noção? Todos, tá? Já era muito difícil ter que transportar todos esses equipamentos, era muito pesado e tal. E ainda tinha a questão de fazer o revezamento entre eles ali na mesma sessão. Então, geralmente demorava 1h10, 1h20 de atendimento, revezando esses equipamentos. Praticamente não fazia cosmetologia nessa paciente. Passou-se um tempo de atendimento, essa paciente ela me trouxe um produto que ela tinha comprado numa clínica de estética integrativa, que naquela época pouco se falava sobre isso. Tem alguém aqui que trabalha com estética integrativa? Que entende sobre estética integrativa? Porque na época eu não entendia. Isso deve ter sido em 2010, mais ou menos. 2010? Eu tô me perdendo nas contas. Acredito que sim, tá? 2012, 2010, 2012. Então, ela foi numa clínica de estética integrativa fazer uma massagem e lá ela adquiriu um produto ortomolecular. E aí, quando ela me apresentou esse produto, ela falou o seguinte, ó, esse produto aqui dá muito resultado. Eu fiz uma massagem, uma drenagem, uma clínica toda integrativa e eles me apresentaram esse produto, eu acabei comprando para você poder aplicar aqui em casa. Eu olhei o produto, fiquei meio desconfiada, bati foto daquele produto, né, e fui pesquisar em casa no outro dia. Então, pesquisei, estudei a linha, comprei o primeiro kit de equipamentos. A Sol já tá falando aqui, já sabe o produto que é, né, Sol? Ela, inclusive, fez o meu curso Liposcultura Engessada e justamente eu estou falando do Leorte. Eu comecei a aplicar esse produto na minha paciente até que chegasse ali um kit, né? Porque na época eu entendia que tinha que ser um kit, você tinha que começar assim, terminar assado. Igual quando você faz limpeza de pele, que você começa com uma sequência, finaliza com outra sequência, eu entendia que era dessa forma. E aí eu acabei adquirindo o kit. Quando chegou o kit, eu comecei a trabalhar esse kit de cosmetologia na minha paciente. Por que que eu tô contando essa história? Porque eu usava 4 a 5 aparelhos na minha paciente. O resultado estava acontecendo, mas de modo lento. Ela resolveu ir em uma clínica, trouxe um produto para que eu conhecesse.
eu comecei a aplicar esse produto na paciente e comecei a ver muito resultado. E aí eu comecei a ficar naquela dualidade, né? Continuo fazendo eletroterapia ou começo a aplicar essa linha ortomolecular. E para minha surpresa, a própria paciente citava isso. Olha, toda vez que você aplica a linha ortomolecular, eu sinto muito mais resultados no meu corpo. E eu falei assim, então tá, vamos fazer o seguinte. Vai ter dias que eu vou trabalhar só cosméticos e vai ter dias que eu vou trabalhar só equipamentos. Isso já foi bom para mim como profissional, porque eu diminuí aquela carga de levar aquele tanto de equipamento, eu levava só o kit de produto. E eu comecei a fazer isso com outras pacientes, contando o exemplo dela. Falei, olha, tem uma paciente que eu trabalho um kit de produtos, ela sente muito resultado, o que você acha da gente fazer essa experiência? E as pacientes domiciliares, né, que eu atendia em home care, começaram a aceitar muito mais esse processo, né, de um dia só de cosmetologia e um dia só de eletroterapia. Então, o que eu coloquei aqui, olha, que eu era prof de eletro, então eu era professora de eletro, amava eletro, que eu usava muitos equipamentos, então na mesma sessão eu usava 5 equipamentos para ter mais resultado. Levava uma mala de equipamentos e o meu foco era resultado, porque eu queria permanecer com aquelas pacientes. Porém, eu não estava tendo resultados como esperado. Para você ter que aplicar 5 equipamentos, tem que ter muito resultado, né? E fui apresentada esse produto ortomolecular, que é o Leort, da linha Botânica Mineral. E aí eu reverti minha situação. Eu comecei a diminuir o uso de equipamentos e aumentar o uso de cosméticos, diminuir o tamanho da minha mala e ter mais resultados. Foi quando eu entendi que eu conseguia obter resultados sem equipamentos, que é o tema da nossa live, tá? Eu consegui obter resultados sem equipamentos. E aí, claro, eu tive que desenvolver todo um raciocínio para entender e explicar isso para as minhas pacientes e, com o decorrer do tempo, explicar isso para as minhas alunas. Comecei a me aprofundar na área de ortomolecular. Tem alguém aqui que trabalha com ortomolecular, gente? Porque, ó, comecei a trabalhar com ortomolecular em 2014, por ali, 2013, 2014, trabalhar de fato e viver a ortomolecular. Comecei a ministrar cursos de ortomolecular em 2016 e até hoje eu não parei. Eu vivo falando sobre ortomolecular, indico para as minhas clientes ortomolecular e também ministro cursos nessa área porque, de fato, gente, o que é bom permanece, tá? E aí, explicando para vocês melhor sobre isso. Por que eu estava obtendo resultados sem eletroterapia? O que acontecia com aquele corpo, né? Qual era o resultado que ele me entregava? Vamos entender mais esse processo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí, hein? Eu até falei na live passada, que foi segunda-feira passada, essa frase, e eu queria repetir, tá? Eu aprendi com o meu mestre da ortomolecular, do Dr. Bussadi, que equipamentos só funcionam em organismos equilibrados. Grava essa frase. Equipamentos só funcionam em organismos equilibrados. Então, quando a gente chega para atender um caso de celulite, gordura localizada, lipedema, coloco até mais, flacidez tissular, flacidez muscular, estrias, edema de fato. Quando a gente chega para atender esses casos, na avaliação, a gente já percebe que talvez aquele corpo não está tão equilibrado assim. Porque uma paciente que apresenta celulite, ela não apresenta só celulite. Uma paciente que apresenta gordura localizada não é só gordura localizada. Ah, minha paciente tem lipedema. A mesma coisa, não é só um lipedema. Então, eu comecei a entender que tinha muito mais coisas. Eu vou citar para vocês, por exemplo, que a cada 10 pacientes que eu tenho na área da estética, celulite, gordura localizada e lipedema, a cada 10, 7 dessas pacientes têm constipação ou diarreia.
síndrome do intestino irritado. Então, se elas já têm um problema intestinal, esse problema intestinal pode estar gerando má nutrição para aquele corpo, uma má absorção, uma má nutrição, e gerar, então, uma debilidade de estruturas. O nosso corpo não vai receber a nutrição adequada e essa nutrição adequada não vai para a pele. E a gente vai ver ali na pele o reflexo de como nós estamos por dentro. Então, ter um intestino bom, tá? Ter um intestino bom, ativo, sadio, saindo da desbiose, né? Nós teremos maior absorção e nós teremos mais compostos bioativos, vitaminas, minerais, aminoácidos indo para nossa pele. E aí, quando a gente tem esses compostos bioativos, aminoácidos, vitaminas e minerais que chegam à nossa pele, é claro que o equipamento vai funcionar, porque um corpo mais equilibrado é o que o equipamento precisa, né, Josi? Então, o corpo equilibrado responde bem à eletroterapia. A eletroterapia só funciona em organismo equilibrado. Então, eu aprendi que eu preciso equilibrar. Então, quando eu começo a usar a estética ortomolecular, a cosmética ortomolecular, eu equilibro esse corpo para ele poder receber uma eletroterapia depois. Então, quem fez o meu curso Lipoescultura Engessada sabe disso. Que eu sempre falo, você pode ter todos os equipamentos na clínica, mas começa sem eletroterapia. Começa com lipoescultura engessada, começa com cosmecêuticos ortomoleculares. Porque os cosmecêuticos ortomoleculares, eles vão nutrir e oxigenar essa pele. Para quando o equipamento numa próxima sessão for aplicado, aquele corpo já tem ali substrato para fazer reação enzimática, para fazer a função determinada daquele equipamento. Quando o corpo está desequilibrado, você aplica o equipamento, mas ele não vai ter o resultado. Não vai ter o resultado bacana, porque não tem substrato. É a mesma coisa, eu falo isso lá no curso Lipoescultura Engessada. Né, Amanda? Falo isso lá no curso Lipoescultura Engessada, que é o seguinte. É como se você contratasse um pedreiro para fazer uma parede aqui na sua casa, tá? Contratou o pedreiro para fazer uma parede. Aí ele chega e fala assim, ué, cadê o tijolo? Cadê o cimento? Cadê a pá? Cadê os instrumentos para fazer a parede? Aí você fala assim, não tem. Ele vai falar assim, então eu não vou conseguir fazer. Vou dar o exemplo do fibroblasto, né? Mesma coisa. O fibroblasto, para ele produzir colágeno, ele chega ali no local onde foi estimulado e ele fala assim, tá, cadê o aminoácido? Cadê a vitamina? Cadê o composto antioxidante? Cadê o mineral para que eu produza colágeno? Se o seu corpo está desequilibrado e não tem esse composto, o substrato necessário, o material necessário, o fibroblasto, você estimula ele, mas ele não produz colágeno. É igual o pedreiro. Você chama o pedreiro para trabalhar, mas não tem o material. Então, o que seria a eletroterapia? Seria esse pedreiro. O que seria a nutrição do corpo? As vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as substâncias antioxidantes que vão fazer ali a melhora da oxigenação e da nutrição do tecido. Seriam os instrumentos do pedreiro. Ficou fácil de entender, gente? Então, você pode ter todos os equipamentos de última geração na sua clínica. Mas se você não tiver um corpo bem nutrido e bem oxigenado, esses equipamentos eles não vão ter muito resultado. E foi justamente por isso que eu não deixei de usar eletro, mas eu passei a intercalar nos procedimentos e eu comecei a iniciar sem eletro, nutrindo o corpo, preparando esse organismo para ele receber a eletroterapia, tá? E a Sol até perguntou, eu posso usar Leorte em fibrose? Nina, a melhor coisa para fibrose é mobilização miofascial. Melhor coisa para fibrose é mobilização miofascial. E depois que você realmente fizer uma mobilização miofascial nessa fibrose, pode usar um taping também, tá? Você pode, nas outras sessões, onde essa fibrose ela tá mais maleável, aplicar assim o Leorte, ok? Então, gente,
equipamento só funciona em organismos equilibrados. Eu descobri, né, na minha prática clínica, que eu tinha muito mais resultado nutrindo e oxigenando o tecido do que de fato aplicando aquele catatal, aquela quantidade de equipamento. Não vou dizer que eu não uso, eu uso quando o corpo está mais equilibrado, quando eu observo mais resultados naquela pele, quando eu entendo que aquele corpo está mais nutrido, tá bom? E aí, duas coisas importantes que eu falo também no curso Lipoescultura Engessada. Para quem não conhece, tá? O curso Lipoescultura Engessada é um curso de cosmetologia ortomolecular que eu ministro desde 2016 e que eu vou estar ministrando agora dia 30 de junho, tá? Final do mês. Vai ser o meu último curso que eu vou dar online ao vivo, porque eu vou entrar de licença maternidade, tá? Então, para quem tem interesse em fazer um curso online ao vivo comigo, ali o dia inteiro comigo, dia 30 de junho, o curso Lipoescultura Engessada. Depois você assiste toda a metodologia gravada e tem alguns bônus também que eu gravei para vocês, tá? Então, o que eu falo muito no curso Lipoescultura Engessada? Que celulite e gordura localizada, olha que frase importante, tá? Celulite e gordura localizada são tecidos mal nutridos e mal oxigenados. Pensa bem nessa frase, grava essa frase. Pode até colocar o lipedema no meio, tá? Celulite, gordura localizada, lipedema são tecidos mal nutridos e mal oxigenados. Ó, Loali tá falando aqui que é o melhor curso. Concordo, hein? Porque você acaba tendo ali um equilíbrio corporal que você não tem com eletroterapia. E você pode trabalhar cosmetologia sem fazer investimento em equipamentos de 5, 10, 15, 20 mil reais. Né? Você investe num kit de produto, aplica e aquele dinheiro, aquele valor investido retorna para você, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Ah, vai ser mamãe? Sim, sim. Então, em julho aí eu já entrei de recesso, né? Então, não sei qual a data que eu vou voltar, tá, gente? Para dar o curso online ao vivo. Mas ele vai ficar gravado para quem quiser assistir, ok? Então, quem quiser ter essa oportunidade de assistir o curso online ao vivo, dia 30 de junho, tem lipoescultura engessada, que eu tava falando agora, sobre celulite, gordura localizada e lipedema, que são tecidos mal nutridos e mal oxigenados, que eu falo justamente nesse curso. E eu queria que vocês entendessem o seguinte, tá, se celulite, gordura localizada e lipedema são tecidos mal nutridos e mal oxigenados, o que a gente precisa? Nutrir e oxigenar. Nutrir e oxigenar. Vamos lá, exemplo. Ultrassom vai oxigenar o tecido. Em dermologia, vai oxigenar o tecido. Manta térmica vai oxigenar o tecido. Eletrolipólise, plataforma vibratória, vai oxigenar o tecido. Agora eu queria que vocês me falassem qual é o equipamento que vai nutrir o tecido. Qual que é o equipamento que tem a capacidade de fazer nutrição numa celulite? Nutrição numa gordura localizada. Nutrição no lipedema. Os equipamentos que eu citei, eles oxigenam. Algum desses será que nutre o tecido? Fica a reflexão aí para vocês, tá? Nutrição. Qual desses equipamentos faz uma carga de vitaminas no paciente? Qual desses equipamentos faz uma carga de aminoácidos no paciente? Qual desses equipamentos faz uma carga de minerais? Devolve zinco, magnésio, selênio, silício. Qual desses equipamentos são antioxidantes? Ó, até citar aqui microcorrente. A microcorrente é um equipamento maravilhoso, inclusive foi tema do meu TCC em 2009, da pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional. Fiz uma coletânea de materiais científicos para descrever numa meta-análise. É incrível para resultado de ferida, cicatrização no geral. Mas a microcorrentes, ela não entrega minerais para o tecido. Zinco, selênio, magnésio, não entrega. A microcorrentes não entrega aminoácidos para o tecido.
Ela não entrega isoleucina, leucina, valina, glicina, não entrega. A microcorrentes não entrega vitaminas para o tecido. Vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina C, vitamina do complexo B, ela não entrega. E algumas pessoas falaram assim, nenhum. E confesso que vocês acertaram. Não existe hoje no mercado um equipamento que faça nutrição ortomolecular, que entregue o que o corpo precisa. Para entregar o que o corpo precisa, ou você tem que se alimentar, alimentação, então vitaminas, minerais, aminoácidos e substâncias antioxidantes. Tem que estar na sua alimentação. E como que é a alimentação hoje da maioria dos seus pacientes? É uma alimentação baseada nisso que eu falei? Ou é uma alimentação baseada em industrializados, fast food, né, refrigerantes, alimentos de pacotinho, que a gente nem chama de alimentos, são produtos alimentícios. E aí, de 10 clientes que você tem, quantas clientes têm uma alimentação saudável, baseada em plantas, em proteínas, em tudo que vem da terra, né? E aí, como que ela vai obter o que o corpo precisa para desempenhar funções, para fazer reações enzimáticas, para nutrir a nossa pele, né? E aí tem o problema que a Fernanda falou aqui. A pessoa não se alimenta bem. Mas além disso, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que usa muitos medicamentos, nesses produtos alimentícios tá cheio de conservantes, né? E essa pessoa, será que vai absorver? Como é que tá o trato gastrointestinal? Lembra que eu falei no início da live? A maioria das minhas pacientes são constipadas ou têm diarreia, então elas não vão absorver. Então, por mais que elas falem assim, eu vou tomar uma cápsula que tem tudo isso, já que eu não me alimento bem, vou tomar uma cápsula, um complexo de vitaminas e minerais. Você pode tomar sua cápsula, o que vai acontecer? Não vai absorver por disfunção do trato gastrointestinal, que sofre ali com a sua alimentação, sofre também com o seu estresse devido ali ao eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, tá? Sofre ali com o excesso de medicamentos que você usa, o excesso de conservantes, aditivos alimentares. Então você não vai absorver, você vai gastar ali horrores numa suplementação e não vai ter uma absorção, né, Priscila? Não vai ter uma absorção. Interessante, então você está gastando dinheiro. Então, voltando na pergunta, celulite, gordura localizada e lipedema são tecidos mal nutridos e mal oxigenados. Existe algum equipamento que faça nutrição do tecido? Porque oxigenar eles oxigenam. Então, ultrassom, eletrolipólise, corrente russa, plataforma vibratória, manta térmica, radiofrequência, criofrequência, eles oxigenam a pele. Mas eles não devolvem o que o corpo precisa. E para devolver o que o corpo precisa, ou você pode fazer alimentação, ou você pode fazer suplementação. Mas se você fizer suplementação e o seu intestino, o seu trato gastrointestinal não estiver saudável, você não consegue absorver esse tanto de cápsulas que você está tomando. E aí sobra mais uma via, que é a via tópica. Então, o que é bom da via tópica? A via tópica, na hora que você aplica uma cosmetologia ali, ortomolecular, ela cai direto na corrente sanguínea e já faz a nutrição ali daquele ambiente, daquele local onde ela foi depositada. Então, não precisa ter um trato gastrointestinal bom. É só você ter uma boa absorção via pele. E para ter uma boa absorção via pele, produtos ortomoleculares livres de óleo mineral, livres de parabeno, que você vai ter um resultado melhor. Por isso que essas pacientes que eu atendia no home care, elas falavam que tinham muito mais resultados recebendo a cosmetologia do que fazendo eletroterapia. Que é o que eu fiz aqui nesse resumo para vocês, tá? Então, celulite e gordura localizada, lipedema são tecidos mal nutridos e mal oxigenados. Qual equipamento que nutre? Qual equipamento que nutre? Não tem. E você já sabe que a cosmetologia ortomolecular, ao mesmo tempo que ela nutre,
ela faz a oxigenação do tecido. E essa oxigenação é necessária para que a gente tenha ali um bom resultado para celulite, um bom resultado para gordura localizada e para lipedema. Sem contar as outras disfunções estéticas que vão também ter resultado com essa oxigenação, com essa nutrição, como uma flacidez tissular, como ali uma estria, uma flacidez tissular e muscular, na verdade, né? Então a questão é: preciso ter equipamentos para ter resultados? Não precisa. Você precisa nutrir esse tecido e oxigenar esse tecido para ter resultados. E é por isso que eu sempre falo, qual curso eu faria primeiro? Faz a lipoescultura engessada. Melhor do que você ficar fazendo um curso de um monte de equipamento, onde você vai ter que investir, além do curso, em equipamentos caros, e aquele equipamento não vai dar conta de tudo, tá? Eu até estava conversando com uma aluna na pós-graduação, eu dei aula na pós-graduação para a disciplina de pré e pós-operatório em cirurgias plásticas. E aí é claro que eu falei de alguns equipamentos, né, que a gente pode estar utilizando na cirurgia, pós-cirúrgico. E aí uma aluna falou assim: professora, eu tô apaixonada pelo laser. O que você acha do laser? Eu falei com ela assim: por que você tá apaixonada pelo laser? Ela falou assim: porque o laser faz tudo. O laser é bom para celulite, é bom para gordura localizada, é bom para flacidez, é bom para isso, é bom para melasma, é bom para acne. E eu falei com ela assim: posso te dar uma opinião sincera? Se existisse um equipamento que fosse excelente para tudo, que fosse aquele padrão ouro para tudo, não existia aí uma indústria de equipamentos que todo ano tá lançando alguma coisa nova. Ia existir um equipamento, exemplo, laser, desde a época que eu formei em 2007 até agora era só o laser, gente, e não é bem assim, tá? Os equipamentos, eles acabam se unindo para estimular as funções do organismo. E para estimular as funções do organismo, as reações enzimáticas, as reações para estímulo de colágeno, lipólise, nós precisamos ter substrato, nós precisamos entregar, como eu falei para vocês, as ferramentas para o pedreiro, tá? Então, por isso, não existe um equipamento que seja bom para tudo. O que existe é um organismo mais equilibrado, preparado para receber o equipamento. Ei, Pri, eu lembro de você no curso de pós-operatório, lembro, foi meu primeiro curso de pós-operatório que você participou? Eu acho que foi, hein? Foi lá para 2010, por ali, né? E é claro, então, que hoje eu falo para vocês: tô formando, tô começando na área de estética integrativa. Qual equipamento eu devo comprar? Existe um equipamento que é bom para tudo? Não. Não existe um equipamento que é bom para tudo. O que existe é como você vai entregar resultado para o seu paciente. E para entregar resultado, você pode investir pouco e ter muito resultado, que é nutrindo e oxigenando essa paciente, tá? E às vezes sem equipamento, que seria o caso aí de usar uma cosmetologia ortomolecular. No caso, eu uso a lipoescultura engessada, que eu falei pra vocês aqui durante a live, que eu vou ministrar o curso online ao vivo, antes da minha licença maternidade, em 30 de junho, tá? Então, se alguém tiver interesse, eu quero fazer um curso que vai me dar um retorno, sem que eu gaste muito, né, com equipamentos, que hoje a gente sabe que um equipamento, por exemplo, de laser, 6 mil reais, né? Uma radiofrequência aí, 12 mil reais, né? Então a gente pode ter resultados sem eletroterapia e também pode associar esses equipamentos à cosmetologia ortomolecular para surpreender nos resultados, tá? Mas para quem não tem equipamento, tá começando aí com estética integrativa e não tem como investir em equipamento, cosmetologia ortomolecular e uma boa drenagem, você vai ter resultado sim, tá bom? Olha, tem aqui algumas perguntas, vocês podem ir colocando que eu vou respondendo, tá? Então a Sol tá perguntando: já tem algum ortomolecular que pode ser usado para flacidez com radiofrequência? Sim, tem vários. Na sua época, Sol, que você fez o curso de lipoescultura engessada, eu citei o FLA, né? O FLA, ele é um complexo de minerais
que ele pode ser usado após a radiofrequência. Então você faz a radiofrequência e vem com o FLA, que ele vai ajudar no estímulo do colágeno, tá? Mas hoje tem vários outros dentro da linha botânica mineral que você pode estimular o colágeno. Então, por exemplo, para facial tem o sérum firmador. Então você faz a radiofrequência e depois você aplica o sérum firmador. Também tem, ó, esses oligoelementos, tá? Que você pode aplicar, por exemplo, o selênio, ele é ótimo para flacidez, tá? Além dele, eu coloquei aqui atrás, ó, o Vividine, o sérum otimizador, o sérum firmador. Então, tem vários que você pode aplicar. No corpo, tá? Tem o Vividine eutrófico também, que você pode aplicar no corpo. Então, claro, tem sim, tá? Inclusive, quem já fez o curso há muito tempo atrás e tem interesse em fazer uma revisão do curso, também pode chamar, que eu passo o contato da equipe para vocês saberem como que funciona, tá? Os valores e tudo mais. O curso hoje, você faz um dia de online ao vivo, depois recebe o acesso gravado para você poder reassistir o curso num determinado prazo de tempo. E eu coloquei alguns bônus, por exemplo, o bônus dessa turma que vai fazer o curso dia 30 de junho, é uma aula chamada Detox, Desintoxicação Total. E essas lives também estão indo para lá, tá bom? Então acaba tendo ali um reforço de material para vocês. Ó, a Shirlene tá perguntando: uso Leorte creme dinamizador nas minhas drenagens e tem um resultado fantástico. Eu não vivo sem também, tá, Shirlene? Eu não vivo sem, porque o resultado é muito bom, tá? O resultado é muito bom. Eles nutrem e oxigenam, que é o que eu falei aqui na live, tá? Aqui, ó, qual o valor do curso? Aí eu vou pedir para vocês me mandarem uma mensagem que eu vou passar o contato da equipe para vocês verem sobre valores, parcelamento, quem já fez o curso, quer fazer uma revisão, tá bom? Pode colocar mais perguntas aí. Fala da fonoforese para indução do colágeno. Ah, a Fernanda é professora de eletroterapia também, tá, gente? Então, para produção de colágeno, mesmo quem não tem uma radiofrequência, pode estar utilizando o ultrassom, que a gente chama, né, na modalidade fonoforese. O que é isso? É a permeação de ativos com o uso do ultrassom, tá? Que eu também já falava lá atrás, lá no início do curso Liposcultura Engessada em 2016, que, ó, tá quase aí completando 10 anos de curso, hein, gente? O que é bom permanece, né? Então você pode usar o FLA, que é um produto ionizável, tá? E ele é um produto também usado para fonoforese com o uso do ultrassom. Então você coloca o FLA e vem com o ultrassom fazendo a fonoforese. Ou para quem tem equipamentos de ionização, né? Por exemplo, o Ecos tem ionização, o Mantos tem ionização, o Vibria tem ionização, o Megason Light Shape tem ionização. Para quem tem esses equipamentos de ionização, ainda consegue fazer a sono-iontoforese, né, que é a permeação de ativos com o uso do ultrassom e o uso da ionização. Então o FLA é um desses produtos, tá bom? A Sol falou assim, eu falo para usar para passar radiofrequência. Olha, radiofrequência, Sol, você vai fazer ou com a glicerina ou com gel de contato, tá? Existe até um gel glicerinado, você vai fazer com eles. Por quê? Hoje não existem estudos que falam que os ativos, eles permanecem íntegros quando você aplica alto calor, que é o caso da radiofrequência, tá? Então, uma radiofrequência para colágeno, para estímulo de colágeno, você tem que ficar ali a 42 graus, ok? 40 a 42 graus, você tem que ficar ali, não pode baixar disso. Então, não tem estudos falando, até o momento, né? Eu leio sempre novos artigos, como eu comentei no início da live com vocês, falando que se eu colocar um ativo e ligar a radiofrequência em cima, aquele ativo vai permanecer íntegro, não existe. Então faça o que é comprovado, tá? Ou com gel glicerinado, ou com glicerina, ou com gel de contato. Tirou a radiofrequência, imediatamente ali que você limpou a área, aplica o produto que você quer permeação ali, que você quer entregar resultado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, gente, vocês entenderam que dá para ter resultado sem eletroterapia?
E que se você tiver eletroterapia, você consegue potencializar seus resultados. Mas se você não tiver, eu indico curso liposcultura engessada, um curso de drenagem linfática. Quando você começar a adquirir um pouquinho mais ali de valores na sua clínica, você pode investir, exemplo, numa manta térmica. Se você tem uma clínica integrativa, tá? Numa manta térmica, num laser, num ozônio, que ó, vai estar com muito resultado, principalmente nesse foco que eu falo de desintoxicação, tá? Porque meu foco é desintoxicação. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. A radiografia deve ser radiofrequência. A radiofrequência pode ser feita com o GO da Botânica Mineral? Se você não tiver misturado Leort ali, pode, porque ele é um gel glicerinado. Se tiver Leort ali, não pode fazer, ok? Então, sem Leort pode, com Leort não, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, no final do meu rascunho de live, né? Coloquei aqui, ó, se eu tivesse abrindo uma clínica de estética integrativa, o que que eu precisaria? Que foi isso que eu falei agora. Liposcultura engessada, drenagem linfática. Ó, coloquei o que eu trabalharia, né? Com ortomolecular, aromaterapia, fitoterapia, faria a avaliação por biorressonância, que eu acho um diferencial para quem trabalha com estética e saúde integrativa, tá? E aí eu coloquei de equipamentos aqui que eu, Michelle, usaria depois de toda essa experiência que eu passei para vocês. Depois de anos sendo professora de eletroterapia, trabalhando com esses equipamentos, entendendo mais sobre eles, o que que eu faria? Colocaria na minha clínica de estética integrativa, hein? Manta térmica e lib laser, né? Então, no mesmo equipamento. Ozônio e plataforma vibratória. Então, eu fiz um combo aí, gente, para vocês entenderem mais sobre o tema da nossa live, que é como obter resultados sem eletroterapia, tá? Espero que tenha conseguido atingir aí o objetivo de vocês, que é entender mais sobre esse processo. E dia 30 de junho tem o nosso curso Liposcultura Engessada, online ao vivo. Depois você tem o acesso ao gravado com bônus, onde você vai aprender sobre cosmetologia ortomolecular e essa estética de resultados que impressionam, que pode ser com equipamento ou pode ser sem equipamento, que você vai equilibrar, nutrir, tratar o organismo por completo, celulite, gordura localizada, lipedema e outras disfunções, tá bom? Vou finalizando por aqui, aguardo vocês na próxima live. Um grande beijo!